Bom, tá aí, meus amigos. Fly atualizado. Nós decidimos pegar um outro carro, né? E é um prêmio nosso, mas eu quero falar para vocês o caminho para chegar até esses prêmios, chegar até esse resultado. Bom, para quem ainda não conhece totalmente, eu vou falar de uma forma bem breve aqui, né? O foco aqui hoje é capacitar vocês, é como que eu fiz, né? Porque as pessoas falam assim, eu quero vir lá do começo. Tem pessoas aqui que entraram no negócio há pouco tempo ainda, que tá, né, sem saber o que eu tenho que fazer, qual é o caminho que eu tenho que ir para me crescer dentro desse negócio. Eu quero falar de uma pessoa que realmente não tinha experiência nenhuma, que começou o modelo de negócio de marketing de rede, né, que esse era eu, né? Sou nascido e criado em uma favela aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Fui criado sem pai, né? Perdi minha mãe muito cedo, eu tinha 9 anos de idade. E ali eu já tive o primeiro ensinamento, né? Quando eu perdi minha mãe, minha mãe foi assassinada pelo meu padrasto, né? Numa favela que eu morava aqui em Belo Horizonte. E nessa época, um casal que me adotou para me morar com eles durante um tempo, eu me lembro que eles me deram duas dicas, né? Eles tinham uma condição financeira muito boa, muito diferente da nossa, né? Imagina a gente morava num barraquinho na favela, de repente a gente foi morar eu fui morar numa casa que tinha um quarto só para mim, que eu tinha videogame, que eu tinha bicicleta, uma outra realidade. E a minha cabeça ficou assim, cara, o que eu tenho que fazer para ter essa vida? Porque eu não aguento essa escassez que eu tenho lá na favela, de dificuldade, comia pão mofado, iogurte vencido, e aqui tem tanta fartura, tanta coisa boa. E ela me deu dois conselhos, e um desses conselhos, principalmente, me fez muita diferença na minha trajetória de crescimento dentro desse mercado e na vida também, né? Que ela me deu dois conselhos, falou assim, Santos, é muito difícil explicar para você, tem muita coisa que envolve isso, nessa questão de condição social e etc. Mas eu vou te dar dois conselhos, se você seguir ele, você tem grande chance de ter sucesso na vida. Tudo isso, meus amigos, vocês vão ver no meu documentário em primeira mão na convenção, tá? Nós fomos lá, entrevistamos esse casal que me adotou, entrevistamos o pedreiro que eu trabalhei com ele, né, o Raimundo, entrevistamos minha família lá na favela, alguns vizinhos, isso aí, voltou no meu passado ali para endossar tudo que eu falo aqui, né? Toda a realidade que eu conto aqui, isso vai ser tudo em primeira mão no meu documentário, né? A morte da minha mãe, o assassinato da minha mãe, tudo isso vai estar na convenção, no documentário, no meu reconhecimento lá como embaixador da iGreen. E é isso que eu quero falar para vocês. Primeira coisa, né, que ela me deu de dica, tá? Sanzio, jamais se faça de vítima. Vítima não vence. E quando eu falo de vítima, trazendo para o nosso negócio aqui, ela falou assim, Sanzio, sabe qual que é o problema da maior parte das pessoas? As pessoas terceirizam a responsabilidade. Se você voltar lá na favela, lá, né, porque eu ficava fim de semana, pra vocês entenderem, eu ficava fim de semana na mansão, na casa dela, e durante a semana eu ia para a favela. Então ele falou, na segunda-feira você vai lá para a favela, se você perguntar às pessoas de mais idade lá por que elas estão naquela situação, por que elas estão naquela realidade, a maioria vai falar que a culpa é do governo, que a culpa é da inflação, que as coisas estão muito caras, que a culpa é do chefe delas que paga pouco salário para elas, vão terceirizar a responsabilidade. Mas elas não assumem a responsabilidade. Elas não assumem que elas trabalham menos do que deveria, que elas não buscam algo a mais para fazer, que elas não saem da zona de conforto. Elas não fazem, elas sempre terceirizam a responsabilidade. Isso é uma grande armadilha quando você terceiriza a responsabilidade. Porque quando você terceiriza a responsabilidade, não está no seu controle melhorar, mudar aquela realidade. Então, se eu falo que eu estou nessa situação por causa do governo, eu não consigo mudar o governo. É como se eu estivesse tirando a minha responsabilidade fora e também automaticamente a minha autonomia fora. Como é que eu vou mudar uma coisa que não está no meu controle? Então, o primeiro ponto é não caia nessa armadilha. E a gente cai nessa armadilha o tempo todo, gente. Quando a gente fala assim, porque eu falei com um cliente aqui, o cliente não entendeu. Eu terceirizo, eu coloco a responsabilidade no cliente. Quando, na verdade, peraí, então como eu melhoro? O que eu posso melhorar aqui? Eu vou me aperfeiçoar mais, eu vou passar mais crença, eu vou ouvir um áudio motivacional para me entusiasmar mais, ou eu vou ter mais conhecimento, para isso eu tenho que estudar mais sobre, eu tenho que ir lá no iGreen Academy estudar sobre o módulo da conexão Green, já que eu quero, o problema foi na conexão Green que o cliente não entendeu, e eu preciso de melhorar, se foi no telecom, preciso melhorar aqui para entender sobre o telecom. A culpa foi minha, mesmo que não seja. A responsabilidade é minha.
Porque quando a responsabilidade é minha, eu tenho que fazer, meu cérebro começa a pensar o que eu tenho que fazer para melhorar. Então, isso aqui, essa mentoria que é muito importante que o presidente está fazendo todo domingo aqui, para a gente alinhar essa coisa de mentalidade, gente. Porque não é só bater, como diz, né, bater o machado ali na árvore. Cara, se o machado tá cego, você tá batendo errado, cara, às vezes você tá batendo o machado, tá de cabeça para baixo, tá batendo, e falando trabalho, não tá dando resultado, não tá dando resultado. Calma. Nós estamos aqui para alinhar esse machado. Você está batendo ele ao contrário, você está batendo o fundo dele. Você tem que virar ele, amolar aquela frente dele e bater a frente, que aí vai dar certo. Então, não é só fazer como louco, é fazer certo, é estrategicamente. Então, esse alinhamento de mentalidade aqui é importantíssimo. Porque diante de uma dificuldade que você tenha no dia a dia, todo empreendedor tem isso, você entende, o que eu tenho que fazer para melhorar? Essa é a pergunta. Porque se existe dificuldade, é por isso que nós estamos aqui. Você já parou para pensar que, cara, se hoje eu estou ganhando 200 mil reais por mês, fulano ganhando 200 mil, outro ganhando 150, outro ganhando 100, outro ganhando 20, outro ganhando 10, você está ganhando o que você está ganhando, sabe por que você está ganhando isso? E você tem a perspectiva de ganhar muito mais? Porque existia um problema e a Vibra precisou da iGreen para resolver esse problema, através de nós, que somos a área comercial. Então, só porque existe um problema para a gente resolver, que existe essa oportunidade para nós. Se fosse fácil, se fosse qualquer um fizesse, ela nem precisaria da gente. Então, só ganha dinheiro quem resolve problemas. E se tem mais problemas, se o problema ficou maior, eu penso, espera aí, se o problema está maior, mas eu tenho um mercado gigantesco, eu tenho 100 milhões de instalações, eu tenho 600 mil clientes, então é sinal que já funciona, já é fato. E o problema está maior, significa o quê? Vai ter menos gente, porque menos gente vai aguentar o problema, a maioria vai terceirizar, vai colocar a responsabilidade nos outros, só que se a minha mente está preparada, eu penso, espera aí, eu estou com a mente preparada, ele está terceirizando, vai se fazer de vítima. Ele vai parar porque ele vai falar que a culpa é do João, da Maria, que tá difícil, que é isso, que é aquilo. Vai ter menos concorrência para mim. Entende isso? Então, é por isso que... Porque no topo tem menos concorrência por causa disso, que a maioria, ela não assume a responsabilidade. Ela terceiriza. Então, ela me deu esse conselho, Santos, jamais se faça de vítima, cara. Vítima não vence. Você é protagonista da sua própria história. Entenda. Você é protagonista. E eu comecei a trabalhar como ajudante de pedreiro e buscando o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. E ela me deu o segundo conselho. Sânzio, seja o melhor no que você decidir fazer. Se você decidir ser ajudante de pedreiro, seja o melhor ajudante de pedreiro que você puder ser. E eu, beleza, vou começar a trabalhar. Era eu e meus irmãos, eu não tinha pai, eu não tinha mãe, eu precisava ajudar em casa, comecei a trabalhar. E fui. E vocês vão ver no depoimento que o pedreiro falou, que eu sempre falei nos meus treinamentos, sempre contei a minha história, o pedreiro lá falou, cara, o Sânzio foi o melhor ajudante de pedreiro que eu já tive. Porque eu entendi aquilo, eu falei, vou ser o melhor no que eu decidi fazer, não melhor que os outros. Coincidentemente, acabou que eu fui melhor do que os outros, mas a minha ideia nunca foi ser melhor do que ninguém. Por que eu fui melhor que os outros? Sendo o meu melhor, já tem uma grande chance de você ser melhor do que os outros, porque a maioria terceiriza, responder, como eu falei, se faz de vítima, não assume, não dá o seu melhor, mossega, finge que está trabalhando, finge que está fazendo, e eu não, falei, cara, então eu vou fazer o meu melhor. E trabalhei muito forte como ajudante de pedreiro, só que eu vi que eu precisava de uma ferramenta de mudança de vida. Esse era o meu perfil. E aí, eu conheci, através do... Resumindo um pouquinho aqui, eu conheci o marketing de rede. Através de um vídeo pela internet, eu conheço o marketing de rede. E eu conheço nessa época aí, ó. Tá vendo a foto aí, ó? Esse era meu perfil. E eu conheci num vídeo através de um carioca, o cara do Rio de Janeiro. E eu entrei no negócio, ele falou que o negócio era meritocrático, se eu trabalhasse muito, eu ganhava muito, e eu falei, eu preciso é disso. Eu trabalhava muito como ajudante de pedreiro e não me pagava muito. Por quê? Porque, cara, muita gente fazia aquilo, então, automaticamente é desvalorizado uma coisa que todo mundo faz. Né? Querendo ou não, quem não sabe fazer uma massa, quem não sabe fazer um concreto, é fácil fazer, entende? É um trabalho pesado, mas eu falo assim, qualquer pessoa consegue fazer, porque você coloca o negócio ali, é fácil. Resumindo,
E o valor está na dificuldade mesmo. O valor que você ganha é um problema grande que você se resolve. Quanto maior for o problema, mais você ganha para resolver ele. E aí, eu falei, meritocrático, se trabalhar muito, eu ganho muito, então vou entrar nesse negócio. E me cadastrei. E na época eu me cadastrei, comprei meu kit, entrei e comecei a tentar fazer. Vou dar meu melhor, vou dar meu melhor, vou dar meu melhor, batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça. Eu falei, gente do céu, como é que faz isso? Gente, tá aqui na live uma pessoa aqui que começou comigo, ele me deixa mentir, que é o Davi, que, cara, chegou uma época que nós tentando, não fomos o primeiro a acreditar em mim. E o Davi chegou para mim e falou assim: Santos do céu, nada que a gente faz funciona, cara. Esse negócio não dá certo. O que, que nós vamos fazer, bicho? E eu falei com ele: fica tranquilo, Davi, vai dar certo, irmão. Por quê? Eu falei: vítima não. Já tinha na minha mente: vítima não. Vai dar certo, irmão, vai dar tudo certo. Só que a gente é ser humano, né? A gente é ser humano. E naquele dia, eu falei com ele com entusiasmo que ia dar certo e tal. E naquele dia eu fui para casa. Eu cheguei em casa, eu entrei no banheiro, eu olhei no espelho e comecei a chorar. Comecei a chorar. E olha que eu sou duro para chorar, que eu apanhei tanto da vida que, mano, para mim emocionar, para mim chorar, cara, eu comecei a chorar. Comecei a chorar, chorar, chorar. Eu falei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Como que faz isso? Cara, nada dá certo, o negócio não anda, o negócio não vai para frente. O que que eu tenho que fazer para esse negócio dar certo? Não é possível. O que que eu tenho que fazer? Comecei a me perguntar o que que eu tenho que fazer. E o meu patrocinador me colocou em um grupo de WhatsApp, tinha 3 meses de empresa. Me colocou em um grupo de WhatsApp, e nesse grupo, o patrocinador do meu patrocinador, o acima dele, gravou um vídeo. Pegou o celular, gravou um vídeo assim, dizendo assim: ó, amigo, os grandes líderes se formam nos grandes eventos. Se você quer ser um grande líder dessa empresa, esteja na convenção. Gente, sabe a mensagem que eu, Sanzo, na minha inocência, graças a Deus que eu fui inocente de acreditar, sabe a mensagem que eu entendi? Foi essa mensagem. Ó. Sanzio, se você quer ser um grande líder, esteja na convenção. E eu falei, é isso, é isso, é isso. Talvez seja isso que está faltando. Eu vou na convenção, eu vou na convenção, eu vou na convenção. E aí eu chamei ele no particular e falei assim, aqui, segura o convite para mim. Eu vou na convenção. Eu vou. E ele falou assim, ó, segura, não. Custa R$ 180. Deposita agora, senão você vai perder. Que eu tenho o último convite. E eu, não vou perder, não vou perder, não. Fui lá, depositei, pum, R$ 180 para ir para a convenção. Depositei, falei, não consegui meu convite. Agora tinha umas 4 pessoas na minha equipe. Agora eu vou no meu grupinho de WhatsApp, vou falar com eles, a mesma coisa que eu ouvi aqui, vou gravar um vídeo e vou esperar eles me chamarem. E aí eu peguei o celular, né, e gravei o vídeo. Eu fiquei estudando qual que era a mensagem, ouvi o vídeo umas 10 vezes para mim repetir igual papagaio, mesma mensagem, fiz a mesma coisa, né? Amigo, os grandes líderes se formam nos grandes eventos. Se você quer ser um grande líder dessa empresa, esteja na convenção. E pum, mandei no meu grupinho de WhatsApp que tinha lá 4 pessoas. Meus amigos, passou 30 minutos, ninguém me chamou. 40 minutos, 1 hora, ninguém me chamou. Falei, gente do céu, o que está acontecendo? Porque aquela coisa, né? O inocente, ele acredita que todo mundo é igual a ele. Eu falei assim, tá, cara, e o que tá acontecendo? Por que ninguém me chamou ainda? Aí fui chamando um por um. Aqui, os grandes líderes se formam nos grandes eventos. Aí o primeiro falou comigo assim, e daí? Eu falei, e daí? E daí que nós vamos na convenção. Ele falou assim, nós? Nós é muita gente, Sandro. Eu não vou. Como não vai? Não vou. Eu não vou na convenção. Eu falei, mas como não vai, cara? Os grandes líderes se formam nos grandes eventos. Ele falou, não vou. Aí fui no segundo, não vou. Fui no terceiro, não vou. Falei, gente do céu, que é isso? Né? Aí fui no primeiro. Falei, eu vou pessoalmente nesse aqui. Esse eu vou falar pessoalmente. E eu cheguei nem todo emocionado. Falei, irmão, deixa eu te falar.
Aí ele já virou para mim e falou assim: Sam, se for aquele negócio de ir na convenção lá, os caras já me ligaram, falou que você tá maluco, que você vai pra convenção, esquece. Eu não vou. Eu falei, calma, bicho, eu nem falei nada com você. Ele falou, pois é, mas já me ligaram aqui, me falaram, você é doido. Eu falei assim, meu irmão, os grandes líderes se formam os grandes eventos. Ele falou assim, não vou, não vou. Eu falei assim, mas Davi, presta atenção, meu filho. Os grandes líderes se formam os grandes eventos. Gente, eu não tinha outro argumento, eu só repeti o que o cara falou comigo lá, ué. Eu não tinha argumento, eu só falava isso, a mesma coisa. E ele falou assim, Sanzio, olha como é que são as coisas, né? Ele me falou assim, Sanzio, como você sabe que os grandes líderes se formam os grandes eventos? Você já foi um grande evento? Eu olhei assim, não. Ele falou, como é que você sabe, então? Eu falei, mas o cara lá que falou, o cara lá que falou. Ele falou assim, o cara lá, que ganha mais de 50 mil por mês, para ele é fácil, né, Sanzio? Ele pega o aviãozinho dele lá, em Brasília, desce lá em São Paulo, senta na primeira fila, tá tudo certo, né? E você, cara? Tu vai gastar um dinheiro que você nem ganhou ainda no negócio. Gente, o que ele falava comigo tinha lógica. Você já foi para São Paulo, Sanzio? E eu, não. Ele falou, você sabe onde fica São Paulo? Não. Como que você vai para São Paulo, então? Eu falei, não sei, cara. Eu só sei que os grandes líderes se formam nos grandes eventos. Eu só falava isso. E ele falou umas coisas que tem lógica. Ele falou assim, cara, você não tem dinheiro, você vai gastar um dinheiro que você nem ganhou no negócio ainda. Você vai para um estado que você nem conhece, você nem sabe como vai para chegar lá. Só que o sucesso, você tem que andar meio que fora daquela lógica do padrão, entende? É como se todo mundo estivesse seguindo uma manada e a manada, é lógico, de repente, a manada, só que às vezes tem que sair da lógica. Porque você tem que ser sonhador, e o sonhador, ele pensa fora da caixinha, ele pensa fora da lógica. E as coisas grandes foram criadas por sonhadores, gente. O carro que você anda, o que você já andou, o Uber que você anda, o veículo que você anda, o ônibus que você anda, foi criado por um sonhador. O ônibus que você anda foi um carro que você anda, foi o cara que falou assim, cara, a gente vai depender sempre de animal na época da carroça, depender de animal carregando a gente na carroça, o animal tem que parar para comer, tem que parar para se alimentar, o animal cansa, o animal não consegue levar um trajeto muito grande, ele não consegue se deslocar até longe, porque o animal fica cansado, ele não consegue atravessar nada. Que tal se a gente criar alguma coisa motorizado? E a maioria falou com ele, você tá maluco criar coisa motorizada? Você é doido? Isso não existe. A vida inteira foi animal. Sempre foi assim por aqui. Foi carroça. E ele falou assim: não, é possível criar alguma coisa. Ele saiu fora da caixinha e falou: é possível, eu vou. Ele saiu fora da manada para criar. E por aí vai, vários exemplos. Tudo você tem de bom aí, ó, se você está nessa tela aqui agora, foi que alguém pensou fora da caixinha para você hoje ver essa apresentação, ver esse treinamento através do YouTube. Foi alguém que pensou em algo assim, que saiu fora da caixinha, muita gente falou que era louco, e ele foi lá e fez. Então eu falei com o Davi, falei assim, cara, Davi, eu vou, cara. Porque os grandes se formam os grandes eventos. E ele falou, cara, você é louco, eu não vou. Eu não vou. E eu falei, eu tava tão desesperado, gente, que eu falei com ele, cara, eu pago para você ir, bicho. Eu arrumo dinheiro aqui, eu pago para você ir. Eu não posso sozinho, não. Não sei nem onde fica São Paulo. E ele falou, Santos, não vou. Eu falei, cara, nem pagando para você? Ele falou, não vou, cara, não vou, não vou. Gente, eu fui sozinho para aquele evento. Eu fui sozinho para aquele evento. E eu fui pensando, meu Deus do céu. No meio do caminho eu tava pensando meio que eu era doido mesmo. Eu falei, nossa, velho, sou muito louco. Sozinho indo pro evento. O Davi nem pagando para ele, o bicho não quis ir comigo. Ah, não. Vou te falar, viu? Mas eu vou, cara. Eu vou para esse evento, sabe por quê? Cara, eu preciso vencer nesse negócio. Pela minha filha, pela minha família, eu preciso vencer nesse negócio. E eu não aceito, no meio da caminhada, faltar crença e eu desisti porque eu não estava nesse evento. Eu tinha muito medo, de verdade. Eu fui mais por medo do que por acreditar já que o negócio ia mudar, porque o Davi já tinha me convencido que eu não tinha ido no grande evento. Como é que eu ia saber se. Como é que eu ia saber se na verdade aquilo ia fazer diferença mesmo? Né? Não tinha como exatamente eu saber. E ali eu falei assim, cara, eu vou nesse evento. Eu tenho que ir nesse evento. E eu fui. Nesse evento aqui, ó. Quero compartilhar a tela com você. Pode colocar a tela aí, Thiago? Deixa eu ver se eu compartilho aqui. Aqui, ó. Nesse evento, exatamente, gente, ó. Nesse evento aí, eu
Tava nesse evento, lá no fundão, lá no fundão. E nesse evento subiu uma pessoa no palco e essa pessoa, ela falou o seguinte, só um minutinho rapidinho. Meu bem, tô na reunião aqui, amor. Tá bom? Tô na reunião aqui, amor. Tô na reunião aqui. Tá me ouvindo? E nesse dia, subiu um cara no palco, esse cara aí, ó. Ele subiu no palco, gente, e ele falou assim, ó. Presta atenção nisso. Eu lá no fundão, pedindo a Deus, falei, Deus, me ajuda, Deus, coloca alguma coisa. Se esse evento vai mudar alguma coisa na minha vida, eu tô de coração aberto para me ouvir o que precisa. E o que acontece é que a gente se identifica com algumas coisas. Algumas pessoas ali deram depoimento e eu não me identifiquei. Mas na hora que subiu esse cara no palco, ele subiu no palco e ele começou a correr para lá e para cá. E eu brinco falando que pobre conhece ex-pobre, né? Eu falei assim, esse cara é dos meus, esse é meio doido. E ele subiu no palco e ele falou assim, ó, há 6 anos atrás eu era garçom. Eu conheci esse negócio, trabalhei duro por 6 anos, me dediquei por 6 anos. Hoje eu ganho mais de 100 mil reais por mês, estou ganhando um carro aqui agora e você também pode. Gente, eu fiquei doido, porque a mensagem que eu ouvi foi assim, ó, há 6 anos atrás eu era garçom, conheci esse negócio, trabalhei deu por 6 anos, dediquei por 6 anos, hoje eu ganho mais de 100 mil por mês, estou ganhando um carro, e Sanzio, você também pode. Eu fiquei doido. E aquele evento, meus amigos, me fez, aquele evento, eu saí dali com a crença tão absurda. Eu não tinha hotel. Só pra você ter noção, fui para São Paulo, eu fiquei de 2 horas da tarde até meia-noite sem comer nada, gente. Tomando água da torneira. Água da torneira eu estava acostumado, que na época das vacas magras, que eu tomava água da torneira direto do banheiro. Isso é normal, já estava normal para mim. Mas o problema foi ficar o dia todo sem comer nada, porque eu não tinha dinheiro. Um dinheiro que eu tinha era para pagar o hotel, só que eu não sabia o valor do hotel. A única coisa, a informação que eu tinha era assim, Sânio, vai para 25 de março, que é onde tem a feira da madrugada lá, que essas coleiras dormem ali para ficar na madrugada e tudo, então é baratinho os hotéis ali. Vai para 25 de março e ali vai ter hotel barato. Só que o barato é relativo. Eu não sabia qual barato que era. Então pensei, se eu gastar dinheiro aqui, chegar lá num dia não der para comprar, eu vou ficar na rua em São Paulo. É melhor eu ficar sem comer aqui, não vou morrer por causa de um dia. E eu fiquei. E eu saí dali. Gente, eu saí dali do evento, era tipo 11 horas da noite. Eu não tava com fome mais, a fome tinha ido embora. Eu saí com a crença tão absurda que eu ia mudar minha vida. Falei, nossa, eu posso mudar minha vida, a oportunidade de mudar minha vida e tudo. E realmente, ali eu tomei a decisão. Gente, o resultado que eu fiz em um mês depois daquele evento foi 10 vezes maior do que eu tinha feito nos 3 meses antes. Só para você ter noção. Em um mês eu fiz 10 vezes mais resultado que eu tinha feito em 3 meses. É como se em 3 meses aqui, negócio, você fosse sênior, por exemplo, e em um mês ali você chegasse a quase diretor. Só para você ter noção, depois do evento, o efeito que aconteceu. Eu saí com a crença, eu falei, nossa, eu vou mudar minha vida, eu vou mudar minha vida, eu vou mudar minha vida. Eu nem queria dormir, né? Se tivesse um 11 voltando para Belo Horizonte, eu ia pegar voltando para Belo Horizonte, voltar no mesmo dia para chegar no outro dia que eu queria trabalhar, eu queria fazer. Voltei louco com aquele evento. Uma decisão mudou tudo. E sabe o que aconteceu? Um ano depois, olha isso, um ano depois, estava eu no palco da convenção, sendo reconhecido no mesmo nível que eu tinha visto o Gênesis sendo reconhecido um ano antes, recebendo 2 carros no palco da convenção. A mesma coisa que vai acontecer agora na convenção da iGreen. Eu no palco recebi os 2 carros. Tudo começou com uma decisão. Como é que você me explica um cara desse sair dessa realidade aqui, ó, ajudante de pedreiro, sem pai, sem mãe, com a filhinha, nessa situação aqui, e ter um resultado tão rápido, gente? Crença, disciplina, a decisão
tomada em uma convenção. No dia 26, vai ser uma convenção para ficar para a história. Imagina aquele monte de carro verde no evento. Cara, depoimentos, várias pessoas sendo reconhecidas Royal, recebendo um carro, pessoas que nunca fizeram multinível na vida, sem experiência nenhuma, nem energia, nem multinível, subindo no palco, recebendo um carro de premiação da empresa, como acionista Royal. Você vai, aumenta uma crença de uma maneira absurda. Executivo da Vibra, falando da parceria, o lançamento que vai ter nessa convenção. Eu estava conversando com o Thiago no jato, eu falei, Thiago do céu, que convenção vai ser essa, bicho? Vai ser um negócio mais louco do planeta. E deixa eu falar uma coisa para você. A pessoa que vai na convenção, ela volta como um leão, entende? Se as pessoas aí, cara, tá fazendo um trabalho assim, cara, você vai ver, a pessoa vai voltar da convenção, você vai ver ela colocando 4 tendas no seu bairro, você não vai entender nada. Que é isso, cara? Eu vou ser igual um gatinho, você não foi na convenção, não, você é um gatinho, pegando a sua tendinha e falando, vou ali colocar uma tenda, meu céus, ó vida. E você olha e fala, não, tem 4 tendas, cara, aquela loucura, vai voltar como um leão. Essa é a verdade. É assim que você sai de uma convenção dessa. Essa convenção gera uma crença, um negócio absurdo. Mudou a minha história. Mudar a minha história não foi entrar no marketing de rede, foi numa convenção. Se você ainda não foi numa convenção, você não sabe o que é iGreen ainda. Você não sabe o que é iGreen. Entende? Você não sabe o que é iGreen. Você vai saber quando você estiver em uma convenção. E o resultado disso, o prêmio disso, entenda uma coisa, gente. O preço é você. Eu quero agora jogar para você aqui, ó, uma coisa aqui, ó. Tem gente que, por mais que eu falo aqui, conto, falo para vocês, a pessoa ainda fica com aquele vitimismo. Sâncio, mas é porque eu tô sem condições. É porque eu não tenho dinheiro. É porque eu moro muito longe. Gente, tem gente que tá vindo 4 dias de ônibus para estar nessa convenção. 4 dias de ônibus para estar nessa convenção. Tem gente vindo de outro país para estar nessa convenção. Não tem desculpa. E ainda tem mais vitimismo ainda, que acha que a gente tem que pagar o preço por ele. Eu já paguei o meu preço. Tem gente que fala comigo assim, ó. Tem gente que tem a cara de pau falar comigo, que eu fui falar com da minha equipe, e falei, cara, tu tem que ir pra convenção, cara, é importantíssimo, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua realidade. Sabe o que ele falou comigo? Ele falou, pô, Sam, mas você tá ganhando, tu ganha 200 mil por mês, tu ganha um carro aí, vai ganhar outro carro e tal, cara, me ajuda com um convite aí, paga pra mim ir pra convenção. Paga pra mim ir pra convenção. Eu falei, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Até Jesus teve que pagar o preço dele na cruz para mudar a humanidade. Não pense que a sua vida vai mudar se você não pagar o seu preço. Esse preço é você que tem que pagar. Eu já paguei o meu preço lá atrás, irmão. Eu já estive lá, porque fiquei de 2 horas da tarde até meia-noite sem comer nada, com fome, tomando água da torneira. Eu saí andando pela rua de São Paulo para achar um hotelzinho para mim tentar dormir alguma coisa lá na 25 de março, passando a noite, a pessoa falando, você é doido, tá andando em São Paulo à noite, isso é perigoso, não sei o que e tal, aquela coisa toda, e eu maluco, flutuando, eu vou mudar de vida, eu vou mudar de vida, eu vou mudar de vida para acreditar. Eu paguei meu preço já, cara. É você que tem que pagar seu preço. Esse preço é você que tem que pagar. Eu já paguei o meu preço e continuo pagando. Você tem que pagar o preço. É você que tem que fazer o seu esforço. Não é a gente pagar por você, não. Porque se eu faço por você, sabe o que acontece? É a história da borboleta, lagarto que está querendo virar borboleta, ele está no casulo, né? E aí ela começa a virar borboleta. Aí ela começa a abrir o casulo. Aquele processo de abrir o casulo vai fortalecendo as asas da borboleta. Se você chegar com a tesoura e falar assim, nossa, que dó, olha, a lagarta tentando abrir o casulo, tá passando muito aperto, tadinha. Deixa eu ajudar ela aqui, deixa eu acelerar esse processo dela aqui, deixa eu tirar esse preço que ela tem que pagar por natureza, deixa eu fazer por ela aqui. Você pega a tesoura e corta aquele casulo e abre antes da hora para você ver. Sabe o que vai acontecer? O lagarto, a borboleta vai cair e nunca vai voar. Ela vai morrer ali. Você tentou ajudar, você fez foi atrapalhar. Ela vai morrer. Porque aquele processo era importante para ela fortalecer as asas, entende? Então, se eu fizer por você o que é você que tem que fazer, eu tô cortando o seu casulo, você vai morrer, tu vai cair, vai morrer. Entende? Você não tem força. Essa força é necessária.
esse perrengue, quanto mais difícil for para você ir na convenção, maior vai ser o sentimento que você tiver lá, maior vai ser a decisão que você vai tomar lá. Acredite, não é condição, é decisão. Essa é a verdade. Então, eu entendo isso. E eu falei, cara, é isso. E sabe o que faz você? E eu vou contar para você um fato que acontece. Eu tenho 12 anos de resultado nessa indústria. Não é de experiência, é de resultado nessa indústria, para falar com você. Tá? O que eu vou falar aqui. Você enxergar, você ter a crença do que é o tamanho do negócio, é essa história que eu vou contar para você aqui. Né? Tinha um cachorro que ele estava andando e, de repente, ele viu um coelho. Na hora que ele viu o coelho, ele olhou assim e falou, vou pegar esse coelho. Começou a correr atrás do coelho. Começou a correr. E era aqueles coelho de corrida que corre pra caramba, e o coelhinho acelerou na frente. E o cachorro foi. Só que o cachorro, como tinha chegado perto dele, o cachorro sentiu o cheiro dele. E o cachorro foi puxando pelo cheiro. E ele pensou o quê? Eu vou pelo cansaço dele. Uma hora esse coelho vai cansar. E eu vou pegar ele. E o cachorro começou a correr. Começou a correr. E o coelho na frente já tinha disparado. O coelho já nem via ele mais. Ele estava sentindo o cheiro e seguindo o coelho pelo cheiro. E correndo, e correndo, correndo. Aí veio um cachorro e viu aquele cachorro correndo. E ele viu o cachorro correndo. O que ele fez? Ele juntou e começou a correr também. Aí era 2 cachorros correndo. E aí veio mais um, viu 2 cachorros correndo, juntou também, correu 3. O outro 4, 5, 6. Quando viu que não, tinha 10 cachorros correndo. Atrás de quê, Sânzio? 9 não sabia atrás de quê. 9 não sabiam. Simplesmente viu o cachorro correndo e começou a correr também. E foi correndo, foi correndo, foi correndo. Só como 9 não sabia atrás de que estava correndo, por que estava correndo, simplesmente estava vendo um monte de cachorro correndo, aí um deu fome, que simboliza, deu uma devolutiva. Um cliente cancelou. O que ele fez? Deu fome e falou, tô com fome, cara. Ficar correndo aqui e tal, vou parar, tô com fome. Parou. Aí o outro deu sede. Ele falou, cara, tô correndo aqui. Deu sede, que simboliza, eu pensei que o licenciado meu aqui ia trabalhar, cara, desistiu, não sei o quê, o suporte não atendeu ele ficou chateado e ele parou, eu acho que eu vou parar também. Deu sede. O outro cachorro parou. Aí o outro cachorro cansou, que simboliza o quê? Tô aqui fazendo, e o resultado não cresce da noite pro dia, não sei o que está acontecendo. Você trabalhou 10 anos lá fora, 20 anos lá fora, tu não tem resultado. Aqui tu quer ter resultado em 6 meses, né? Mas cansou. Tô fazendo aqui, não tá dando aquele resultado que eu queria, cansou. E foi parando, cansado, cansaço. Aí parou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cachorros pararam. Só um cachorro que não parou. Responde no chat aqui. Qual cachorro não parou? Não sei se tem a opção de responder no chat aí. Responde. Qual cachorro você acha que não parou? Que ele foi até o final, até conseguiu o resultado dele. Qual cachorro que não parou? Conseguiu pegar o coelho. Conseguiu o objetivo dele final. Exatamente isso. O único cachorro que não parou foi o cachorro que viu o coelho. A pergunta para você é: você viu o coelho ou você está vendo um monte de cachorro correndo e você está entrando no meio para correr também? Porque talvez, se você não viu o coelho ainda, você precise ir na convenção. Ou talvez você pense que viu o coelho. O problema é que a gente pensa. Quando eu fui na primeira convenção, eu pensei, não, eu acho que eu já tenho a crença, né? Eu não tinha. Quando eu fui na convenção, saí de lá falando, agora eu sei o que é crer. Porque eu não tinha, eu pensava que tinha, mas não tinha. É só quando você vai que você vê. Eu falei, cara, enxerguei. Eu vou ser grande, eu vou ser grande, eu vou ser grande, eu vou ser grande, eu vou ser grande. E é isso, a mudança vem daí. Cara, tu tem que ver o coelho, tu tem que ver o tamanho disso, e tu tem que ver na convenção. Tu tem que ver pessoas ali falando para você, é possível, você pode. É um choque de realidade brutal. E o preço é você que tem que pagar. O preço é você que tem que pagar. Tem pessoa da minha equipe que falou, cara, que eu tinha plantão, não sei o que. Eu falei, cara, muda o plantão, cara.
Troca com alguém, conversa com alguém, fala, não, faço para você. Na outra semana, você faz para mim nessa, eu preciso estar nessa convenção. Irmão, não tem desculpa, tu tem que ir na convenção. É a convenção da sua empresa. Você acredita que vai mudar a sua vida e tu não condiz com você achar uma coisa e as suas ações não estão dizendo isso. Não está condizendo uma coisa com a outra. Essa é a grande verdade. Eu garanto para você, eu falo com o pessoal da minha equipe, se eu for na convenção, chegar no final, você pode vir em mim, se você falar assim, cara, não foi o que eu imaginava, não teve efeito nenhum e tal, eu te devolvo o dinheiro. Te devolvo o dinheiro, te devolvo com tudo que você gastou, centavo por centavo, te devolvo. Para mim não faz diferença, te devolvo na hora. Então eu sei o efeito disso. E eu faço isso há muito tempo. A pessoa chega no final para mim e fala assim, cara, que bom que você insistiu comigo. Tá o Vinícius, que hoje é acionista da minha equipe. Ele é lá do Rio Grande do Sul. Na última convenção da iGreen, eu falei com ele, irmão, tu tem que ir na convenção. Ele tinha 2 anos de negócio, tava ali, ó. Nem gestor não tinha chegado ainda, nem gestor. E eu falei, irmão, sabe o que tá faltando? Tu enxergar o tamanho disso, cara. Aí tu acha que é uma empresinha de dar desconto na conta de energia, de fazer isso e aquilo ainda. Você não enxergou ainda o tamanho. Já enxerguei, Sam, já enxerguei. Eu sou um cara inteligente. Eu falei, eu sei que tu é inteligente, cara. Mas isso não tem a ver com inteligência, tem a ver com a visão ampla. Você só consegue ver quando você está no meio das pessoas que estão fazendo isso. Aqui vai ter o cara da Comerc, que vai mostrar por que fez essa parceria, porque comprou a iGreen, tal. E ele veio. Ele não é nem gestor, gente. Nem gestor ele era ainda na convenção passada. Hoje ele vai subir nessa convenção, ele vai subir na convenção, talvez como acionista 2K, que a acionista já é desde novembro já. Ou seja, da convenção para cá, em 6 meses, ele saiu de nem gestor para acionista no negócio. Tem lógica o negócio desse, gente? A esposa dele, que não apoiava ele no negócio, porque ela não entendia muito bem tudo, ela falou, mas você nesse negócio de novo e tal. Ela veio com ele para a convenção. Chegou no final, ela virou para ele e falou assim, você vai ser acionista nesse negócio. E ele olhou assim, meio assustado, tipo assim, você nunca me apoiou, você veio aqui só para conhecer Belo Horizonte, para conhecer Minas Gerais e tal. E ela falou, não, mas agora eu enxerguei. Eu vi os depoimentos ali, eu vi pessoas crescendo, tendo sucesso, mudando de vida, ajudando pessoas a mudar de vida. Eu vi a Vibra, eu vi o tamanho do projeto. Você vai ser acionista. E o cara é acionista. Uma decisão. Vim na convenção, não foi entrar no negócio, não. Se ele não tivesse vindo, talvez até hoje estava ali batendo cabeça ali. Ó. Talvez estava chegando na executiva ou parado, né? Eu já vi casos de pessoas assim, mas assim, que estava parado, ficou meio que em stand-by, porque não veio na convenção. Sabe o que faltou? Convenção. Eu tinha certeza. Eu falei, cara, tu não vir na convenção, vai dar ruim. Vem na convenção, tu tem que estar na convenção. E ele veio na convenção, bum, explodiu o negócio. Explodiu. Uma decisão muda tudo. E essa decisão vai fazer isso aqui, ó. Todas as coisas boas que acontecem para você, pode ter certeza absoluta. Cara, para vir um resultado, você tem que pagar o preço. Olha isso aí. Olá, Santos. Boa tarde. Meu nome é Ana, sou representante da BID Contagem. É um prazer participar deste momento. Agendamos sua entrega para quarta-feira, dia 15/4, às 16 horas. Aguardo retorno para agendamento de entrega do seu novo BID. Está emplacando ele, fazendo tudo para me entregar. Essa BID. Esse é o primeiro prêmio. O outro eu vou pegar lá em São Paulo. Isso é para mostrar o seu futuro de quem não negocia, tá? Será que vale a pena você ir na convenção para gerar uma crença para você receber um desse? Talvez na próxima convenção? Entende isso? Se eu perguntar para o Vinícius, falo, Vinícius, quanto você gastou porque eu sei que a passagem do Rio Grande do Sul para Belo Horizonte é caríssima. Ele vai falar, cara, gastei mais do que eu tinha ganho na iGreen para estar nessa convenção. Mas se eu falar com ele assim, cara, quanto você pagaria, sabendo o resultado que daria essa convenção que te deu agora como acionista, o tanto que você ganhou de dinheiro, quanto você acha que valeria essa convenção? Ele fala, cara, valeria 100 vezes mais do que eu paguei. Talvez nem isso, nem teria preço, porque o que tem daqui para frente ainda, só do resultado que tem hoje, 100 vezes mais eu pagaria, se eu soubesse que ele tem o mesmo resultado. Já teria ido na anterior. Então, cara, o sucesso, antes do sucesso, vem a decisão. A decisão que vai fazer você ter esse resultado. Isso aqui é o seu futuro. Eu sempre posto. Eu coloquei lá no grupo de diretores lá. Quando você chega acionista, você tem um bônus chamado participação de lucro.
todos os meses tem uma parte da empresa que ela distribui para os acionistas. É a participação de lucro, é PL, mensal. Esse mês eu mostrei lá, e mostrei no grupo de liderança nosso também. R$ 34 mil só de participação de lucro mensal, só de PL, que eu ganhei esse mês. Vale ou não vale a pena tu ser acionista? Vale ou não vale a pena tu pagar o preço para tu estar num grande evento, para você tomar realmente a decisão? Entende? É esse tipo de coisa que eu tô falando para vocês, para mostrar que é possível para você também, para mostrar que não cai do céu. Isso é mentalidade. Eu aprendi que se você assume, se você não dá desculpa para os seus sonhos, esse vai ser o seu futuro. Lá na frente você vai estar recebendo o seu carro. Você vai poder escolher. Se você não gosta de caminhonete, se você quer um carro esportivo, você pode escolher. O Anderson pegou um Sil, o Felipe Moraes pegou um Raval, que eu até ia pegar Raval também, só que depois eu mudei de ideia ali, porque eu gosto de viajar muito para roça, para sítio e tudo, então eu vim pegar um caminhonete e também para fazer os mutirão, né, gente? Para sair rodando aí nos interiores de Minas Gerais aí, já com espaço, sem dor de cabeça nem nada. Vamos pegar uma caminhonete dessa aí. Eu tenho certeza que você, que é um cara visionário, você já deve estar pensando, fala, cara, e olha só, se descarregar qualquer coisa, tem tomada elétrica, tem tomada para tudo que é lado lá. Se descarregar, estiver no meio de um lugar lá do mutirão, fica tranquilo. Não vai, não tem como carregar, tem. Agora tem. Se coloca na tomada ali, tá resolvido. Acabou. Entende? Decisão muda tudo. Essa é a grande verdade. Você pode ter certeza absoluta, vai ser um prazer imenso encontrar você naquela convenção e você tomar a decisão. Porque o que vai acontecer ali, vai entrar um cara no palco lançando um novo serviço que ninguém vai entender nada. Você vai ficar em choque com o que vai acontecer naquela convenção. Você vai olhar e falar assim, meu Deus do céu, o que é isso, cara? Cara, eu vou poder usar o nome desse cara aqui como o serviço da Iguri e isso aqui. Nossa senhora, cara, vai ser uma mão na roda. Vai ser uma outra vibe de crescimento que já tá loucura, mas é uma outra vibe após a convenção. Pode escrever o que eu tô falando para vocês. Eu tô falando, eu sei as coisas que vão acontecer na convenção. Boa parte das coisas que vão acontecer na convenção, ainda tem novidades ainda, mas boa parte que vai acontecer vai ficar em choque, pode ter certeza absoluta. E eu quero encontrar você nessa convenção. Essa mudança de mentalidade começa com isso aí, tá? Cara, esteja na convenção. Ali vai mudar o game da sua vida, né? Eu falo com as pessoas e é inegociável. Para mim, é inegociável. Para mim, é inegociável. Por isso que eu tenho sucesso no negócio. Porque não é aquele cara ajudante pedreiro, não. É um cara disciplinado. Cara, não importa de onde eu vim, não importa o que aconteceu comigo, importa para onde eu vou. E para isso eu preciso ter disciplina. E disciplina tem a ver com fazer o que tem que ser feito. Eu gostando ou não gostando, eu vou fazer o que tem que ser feito. Né? O que tem que ser feito é você estar conosco lá na convenção. Deus abençoe vocês. Conta comigo, Thiago. Meus ingressos já acabaram, tá, gente? Se você tá achando que eu tô querendo vender ingresso aqui, esquece, tá? Santos, não tem ingresso mais, tá? Eu não tenho ingresso mais. Então, meus ingressos já acabaram todos. Boa parte da pessoa que nem da minha equipe não é. Eu tô falando pro seu bem, não é para convencer você a nada disso. Não coloca isso. De novo, você vai estar entrando no vitimismo ou no achômetro. Eu falo que as pessoas às vezes se acham inteligentes demais, Thiago, para ter sucesso no negócio. Essa é a grande verdade. Ela acha que, tá fazendo isso por causa daquilo. PNL, eu não sei o que, eu não sei nem o que é PNL, nem quero saber. Meu negócio é a realidade, a minha vida. Foi isso que aconteceu comigo, e se você seguir, talvez aconteça com você. Talvez você esteja aqui inspirando algumas pessoas da minha equipe no ano que vem, contando a sua história. É isso, é só isso só, não é nada demais, não tem nada de convencer de nada. É contar as minhas. Para mim, eu falo com as pessoas, eu falo assim, cara, eu vou escrever um livro. Sabe para quê? Eu fiz com todo carinho meu documentário, não é por causa de mim, não é por causa de ego, não tô nem aí para isso, sabe? Zero. Thiago sabe que eu tô nem aí, quem é da minha equipe sabe que eu não tô nem aí. Se eu tiver que mutirão, vou pro mutirão, tô na tenda, não interessa, tá ganhando 200 mil, você é doido? Cara, não tô nem aí, se dane, eu não sou melhor que ninguém, eu vou pro campo, não tô nem aí para isso. É para inspirar você, cara. Eu sei que as pessoas precisam ouvir. As pessoas que veem aquele documentário, Thiago, não é só o negócio em si. Sabe a pessoa, tem uma pessoa que me ligou uma vez, Thiago, falou assim, cara, faz uma ligação
para um cara aqui, velho. O cara acabou de perder a esposa dele, bicho. Você acredita? A esposa dele, recém-nascido, praticamente o que aconteceu com você, Santos. O cara tá desolado, o cara tá desgostoso. Cara, pelo amor de Deus, velho, liga para esse cara, velho. Conta um pouquinho da sua história, se aconteceu, o que tal. Eu liguei pro cara. Eu falei, irmão, deixa eu te falar. Eu sei que você está passando, eu vivi isso, aconteceu comigo e tal. Eu sei que aquele documentário, pessoas que estão passando por algum estado que não